A Páscoa desejada. Texto áureo. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Lucas capítulo 22, versículo 15. Verdade aplicada. A Páscoa que antecedeu o padecimento de Cristo foi um momento repleto de significados e revelações que devem continuar impactando a Igreja até que Ele venha. Objetivos da lição: explicar a instituição da Páscoa, mostrar os preparativos para a última Páscoa e entender como a Páscoa judaica ganhou um novo sentido em Jesus. Texto de referência: Lucas capítulo 22, versículo 17 ao 20. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Introdução. Trataremos essa lição sobre a Páscoa mais desejada de Jesus, aquela que precedeu sua morte. Relembraremos também a sua instituição e como ganhou em Cristo um caráter diferenciado que impacta a Igreja cristã e o mundo até hoje. Capítulo 1. A tradição pascual. Para compreendermos a tradição da Páscoa, é necessário conhecermos como ela surgiu. A ideia central da celebração da Páscoa, em hebraico Pessah, é a libertação do povo de Deus do jugo de escravidão egípcia. Os fatos que ocorreram foram tão marcantes na primeira Páscoa que os pais passaram isso fielmente de geração em geração. 1.1. A sua instituição. A primeira Páscoa foi ordenada por Deus aos hebreus, por ocasião de sua saída do Egito. A palavra Páscoa no hebraico é Pessah e pode se referir ao sacrifício, à vítima animal ou à própria festa em si. Ela era comemorada com pães asmos, sem fermentos, e também fazia parte um cordeiro assado, família por família. Se a família fosse pequena, poderia juntar-se com outra. O sangue do cordeiro era aspergido nos umbrais das entradas das casas hebreias, para que o anjo da morte, vendo o sinal, não viesse a trazer juízo de morte sobre o primogênito daquela casa. Esse anjo entraria em todas as casas que não tivesse o sinal, trazendo assim a morte do primogênito e grande dor à família, conforme lemos em Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 28. A Páscoa no Antigo Testamento apontava para Cristo, que é a nossa Páscoa e que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. 1.2. O objetivo da Páscoa ao longo das gerações. O objetivo central dessa celebração, ano após ano, era o não esquecimento da libertação efetuada por Deus. O Cordeiro Pascual era um tipo de Cristo. Significa que, assim como um Cordeiro Pascual representa a libertação de um cativeiro humano, o egípcio, o Messias sofredor representaria a libertação total e definitiva do poder do pecado e do cativeiro das trevas. Muitas gerações de judeus celebraram a Páscoa com um entendimento limitado, reportando-se tão somente ao passado histórico. Porém, em Cristo Jesus, essa cerimônia ganharia um novo sentido. 1.3. O contexto pascual do tempo de Jesus. A Páscoa era um grande evento muito celebrado em Jerusalém. Judeus de todas as partes de Israel e os dispersos entre as muitas nações se dirigiam para lá.
Os judeus dispersos almejavam em cada celebração da Páscoa que no próximo ano a celebrassem novamente em Jerusalém, e nem que fosse uma única vez na sua vida. Assim, esse tipo de multidão, formada por tantas pessoas oriundas de diferentes regiões, poderia facilmente ser estimulada a provocar algum levante ou revolta. Segundo o historiador Flávio Joséfo, insurreições sangrentas ocorreram na Palestina no primeiro século. Por isso, o temor das autoridades religiosas em causar alvoroço com a prisão de Jesus. Mateus 26, versículo 4 e 5. Capítulo 2. Momentos que anteciparam a Páscoa. Além do contexto geral acima apresentado, estudaremos fatos que anteciparam a última Páscoa de Cristo com seus discípulos. Também vamos verificar a maneira encontrada pelas autoridades religiosas para efetuar a prisão de Jesus, visto ser pessoa de grande notoriedade. E também vamos ver no capítulo 2 a sua tranquilidade, assim como os preparativos para a última Páscoa. 2.1. Uma maneira de prender Jesus. Os chefes dos sacerdotes e os escribas pensavam continuamente numa maneira de prender Jesus. O mestre ensinava todas as manhãs no templo e a sua notoriedade incomodava muitos. Estes homens não suportavam a sua fama e muito lhes era incômodo saber que Jesus ensinava livremente todos os dias bem cedinho para um grande auditório. O dilema era: como nós vamos prendê-lo? Mas a Bíblia diz em Lucas 22:3: entrou, porém, Satanás em Judas. Surge então, inesperadamente, o benefício da traição de Judas Iscariotes, apressando assim a execução do plano. A proposta apresentada por Judas alegrou as autoridades religiosas. O plano, inspirado por Satanás, deixou alegre os que foram constituídos para ensinar a lei de Deus e conduzir o serviço do templo. Que contradição! Em audiência com eles, Judas pediu-lhes dinheiro e eles concordaram. 2.2. Jesus ensinando no templo. Jerusalém estava apinhada dos judeus de todos os lugares. Uma ocasião oportuna para muitos subirem ao templo para orar e receber algum ensinamento. Bem cedo, Jesus se dirigia para lá a fim de ensinar o povo, e um grande número de pessoas já ia com ele para ouvi-lo. Como podemos entender isso? Jesus demonstra segurança e tranquilidade em estar ali, mesmo sabendo o risco de ser preso a qualquer momento. Após a purificação do templo, em Lucas 19, 47 e 48, Jesus ocupa seus últimos dias de liberdade ensinando o povo ali. Marcos registra que, enquanto Jesus ensinava no templo em sua última semana, as autoridades religiosas buscavam matá-lo e a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Ainda hoje são diversas as reações diante do ensino da palavra. É interessante que Jesus não era movido pelas reações diante do seu ensino, mas pela convicção da sua missão. 2.3. Os preparativos para a Páscoa. A cidade de Jerusalém, por ocasião da Páscoa, ficava lotada. Por esse motivo, era necessário fazer os preparativos para a Páscoa. Era também necessário providenciar um ambiente adequado para que Jesus e seus discípulos celebrassem aquela ceia especial. Então, Jesus enviou Pedro e João antecipadamente para confirmar o local com um determinado homem que passaria ali levando consigo um cântaro de água. O tal homem mostrou-lhes o lugar onde Jesus celebraria a Páscoa com seus discípulos. Podemos aprender assim quão previdente e organizado era Jesus naquilo que pretendia fazer. Capítulo 3.
A Páscoa desejada. A última Páscoa da vida de Jesus com seus discípulos foi a mais desejada por ele. O motivo é óbvio, porque essa Páscoa, ela precedeu seu sacrifício na cruz e ganhou um sentido mais completo e muito mais novo em comparação com a Páscoa do Antigo Testamento. Isso a tornou muito mais do que um ritual, pois os seus elementos, tais como o pão e o vinho, ganharam significados além de si mesmos. 3.1 O novo significado do pão. O pão usado por ocasião da ceia era um pão sem fermento, pois o fermento tinha um sentido pecaminoso nessa ocasião. Nos outros dias, os judeus usavam fermento normalmente, mas na semana da Páscoa eles pegavam uma lamparina, analisavam cada canto da casa e removiam todo vestígio de fermento. O pão asmo apontava para a pressa com que os filhos de Israel saíram do Egito. No entanto, agora Jesus diz desse pão: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Lucas 22:19. Os apóstolos só entenderam o pleno sentido dessas palavras depois da sua ressurreição. 3.2 O novo significado do vinho. Jesus estabeleceu o significado ao tomar o cálice. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Lucas 22:20. E o conteúdo do mesmo, ou seja, o vinho. Ele fez a associação entre o vinho e o seu sangue que seria derramado, afirmando assim o estabelecimento de um novo concerto, Hebreus 8:13 e 9:15. Um novo concerto que já havia sido predito pelo profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 31. 3.3 A hora e a responsabilidade de participar da ceia. É possível que os discípulos não compreenderam plenamente o que significava a participação naquela celebração repleta de significados envolvendo aspectos tipológicos, ou seja, uma celebração que, naquele momento, conduzia a mente dos discípulos ao agir redentor de Deus no passado. Aquela nova leitura da Páscoa também era programática, porque ela iria desenrolar eventos futuros, ou seja, a nova aliança que estava para ser firmada. E também essa nova leitura da Páscoa seria paradigmática, ou seja, teria características normativas para a missão e o caráter do povo de Deus. Ou seja, a nova leitura que Jesus faz da Páscoa, ela tem aspectos tipológicos, programáticos e paradigmáticos. Afinal, a revelação ainda estava em processo progressivo. Contudo, hoje temos a Bíblia completa, o Espírito Santo em nós, e uma história de mais de 2000 anos desde o Pentecostes. Será que nós temos discernido o que significa participar da ceia do Senhor? Conclusão. Jesus é a nossa Páscoa, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 5:7. Assim, na nova aliança, a igreja tem o dever de celebrar a ceia do Senhor, que substituiu a Páscoa, até que Ele venha e nos conduza à participação nas bodas do Cordeiro. Amém.